Boa noite, Jackson. Opa, boa noite, meu amigo César. Essa live, na verdade, ela é um resultado de mais de 20 anos de viagens para a Amazônia. Existe uma associação que tem um nome esquisito, que chama ASHA, que é a Associação de Artes Curativas Himalaia Amazônia Andes, que surgiu em 96 de um grupo de amigos ligados ao budismo, que procura ligar o conhecimento dos povos tradicionais da Amazônia, dos Andes, e o conhecimento milenar do Tibete também. Sempre com esse meio termo dentro das práticas do budismo tibetano. Então, a gente teve todo esse longo tempo de várias viagens, que a gente foi conhecendo os líderes comunitários, as pessoas, as entidades, os espíritos, e as lendas e os acontecimentos, e vimos os lados bons, os lados mais difíceis da região, que a Amazônia é uma cebola cheia de cascas, de camadas, também é bom deixar claro isso. A Amazônia é uma bênção, mas ela é um planeta, então nós vamos falar especificamente de uma região da Amazônia nesse momento. Que é a região que a gente vai tratar pelos rios, né? Porque a Amazônia é navegar. Todo mundo só pensa em floresta, mas a imagem mais recorrente da Amazônia é a gente navegando para chegar na floresta, né? A gente no meio de um grande rio. Então a gente trabalha hoje, a região que a gente mais frequentou em todos esses anos é a região da bacia do Tapajós. Tem o Tapajós como rio principal, o Arapiuns como um afluente, o maior afluente, e depois temos o Aruã e o Maró, que vão dar origem ao Arapiuns. Ok? Hoje nós começamos. Eu sou uma pessoa que trabalha, estuda há muitos anos o xamanismo e o budismo, na verdade, né? E sou professor universitário também, então de vez em quando vão surgir algumas observações ligadas a esse universo. Eu sou professor na Unip, Universidade Paulista de São Paulo, e a minha grande especialidade são as aulas de História da Arte, Teoria, História da Arte e Arquitetura. O Jackson tem uma longa caminhada. Ele é professor doutor, né? Passou pela Universidade Federal do Oeste Pará, onde ele fica. Ele está situado na UFOPA, que pouca gente conhece, muitas vezes, né? Uma universidade super importante. Ele vai explicar depois qual a importância da UFOPA para a Amazônia e dentro do universo das universidades do Brasil, né? E do mundo. É engenheiro florestal pela Universidade Federal do Paraná e mestre em ciências florestais pelo INPA e doutor em políticas públicas de gestão ambiental pela UNB. Ele é membro científico de uma cátedra da Unesco, né, coordenada pela doutora Adine Gavazzi. Okay? E é conselheiro de pesquisa, ensino e extensão da UFOPA, atuando nas unidades de conservação da região do Tapajós, como a Flona do Tapajós, a Resex Tapajós Arapiuns, e a APA de Alter do Chão na área de etnobiodiversidade. É pesquisador do Grupo Indigenismo, Sociedade e Educação e coordenador do projeto de extensão Luz e Ação da Amazônia, da UFOPA. Ok? Então, depois dessa breve apresentação, lembrando que essa é a primeira live de uma série, e a próxima é sexta-feira, às 18 horas, nesse mesmo endereço do Instagram. Eu gostaria que o Jackson introduzisse um pouco, na verdade, agora, de certo modo, como ele, enquanto cientista, na verdade, está observando o desenvolvimento do conhecimento que está sendo feito na Amazônia. Ok, César, que prazer estar aqui com vocês da ASHA, essa Associação de Artes Curativas Himalaia, Andes, Amazônia. Então, primeiramente, quero agradecer ao convite das Déboras, né? A Débora Larucci, a Débora Tabakoff, e a todo o empenho seu, né, para acontecer essa live. Foram várias idas e vindas até esse momento, o acontecimento, né, que é o presente. Então, realmente, assim, uma série de coincidências, né, eles dão a este evento a oportunidade de a gente, nesse momento, ter essa voz, né, a vozes dos filhos da Amazônia, a próxima vai ser o Dinael, podendo ecoar, podendo a gente realmente dizer aquilo que estamos sentindo num momento como esse, onde realmente muitas situações acontecendo, estranhas até, né? Mas a gente tem uma convicção muito forte, porque a gente sabe que realmente a Amazônia ela é uma bênção, né? Então nós que moramos aqui,
quem é daqui da Amazônia, é muito interessante isso. É o pessoal lá do Amazonas, eu morei muito tempo lá em Manaus e eu sentia algo que é impressionante. Esse motivo de ser amazônico, né? De ter nascido na Amazônia, é algo que extrapola a noção do que isso representa a nível mundial, né? Porque a gente tem uma vida muito ainda comunitária, né? E isso vai criando laços. Então, essa dimensão física e espiritual, né? Então, quem nunca conheceu a Amazônia, eu já faço o convite, a Acha sempre organiza essas viagens, tanto para a Amazônia, aqui também para os Andes, né? Não sei como é que é lá para o Himalaia, mas essa perspectiva de entender essa dimensão, né? Quando eu estava no meu doutorado, eu estudei o livro do Mário de Andrade, Motorista Aprendiz, e ele realmente começa o livro, ele explica foi uma série de atribulações até ele chegar na Amazônia, né? Mas quando ele chegou, que ele entrou num barco até chamava-se Vaticano, e ele começou a perceber essa dimensão, que é a água, que é a Amazônia. E aí a sensação que eu tive quando eu li o texto ele fazendo ele viajando e escrevendo, a sensação que eu tive, o Mário de Andrade iluminou no mundo das artes, né? Eu acredito, eu gosto muito da literatura, da poesia, que essas inspirações, né, que os lamas, os xamãs, os budistas devem ter, está no mundo das artes, né, a questão da música, do coração ali. Então, essa dimensão espiritual, que é essa sabedoria acumulada, que eu acho que é importante de a gente adentrar nesse universo, para a gente entender o seguinte: a Amazônia, ela tem 12 mil anos de história datada mesmo, nas pedras, né? Aqui no Monte Alegre, as pinturas rupestres e tal, já hoje com a datação do carbono. E todo esse processo, né, dessa comunicação. Então, esse é um saber tradicional que foi passado de geração para geração. E aqui nessa região do Tapajós, há mais de 3 mil anos atrás, floresceu uma civilização própria. Então, quando os naturalistas que vieram para cá, o Bates, o Wallace, o Henry Condorcet, eles ficaram impressionados com uma coisa. Essa região, o Tapajós, sempre reivindicou de ser uma civilização. Isso está nesses livros, é muito interessante isso. E, mais recentemente, o Eduardo Neves, o Peninha, né, que é historiador, mais outro antropólogo que eu não lembro o nome, eles deram uma entrevista no Bial. Tirando o Bial, a entrevista é nota 10, é só baixar no YouTube que está lá. Que eles falam, a cidade de Santarém é a cidade mais antiga do Brasil. Ela tem como cidade hoje reconhecida mais de 1000 anos. Então, essas cidades, né, Cidade Z, que tem toda uma história ali do Xingu, a gente estuda muito isso aqui, né, dessa forma de organização, e aí política, cultural, de manejo, de formas de se relacionar com a natureza, com o outro. Então, essa região, ela teve esse florescimento, ela realmente funcionou como uma cidade cerimonial. Tem relatos de viajeiros, de tribos, etnias indígenas do Marajó vindo para rituais aqui em Santarém. Relatos de uma ligação muito forte até Parintins, até o Xingu. E, recentemente, tem relatos, tem achados aqui arqueológicos dessa proximidade realmente da cerâmica dos Incas, dos Andes, com a Santarena. E tem até achados em pedras, grafismo, que mostram que civilizações, até possivelmente dos maias, estiveram por aqui. Então, é muito salutar a gente sempre pensar a Amazônia dentro desse contexto, porque a gente tem uma dimensão que ela extrapola em muitos 500 anos da descoberta do Brasil, né?
essa ideia maluca aí que se fala. Então, e essa ligação, ela liga com os maias, ela liga com os incas, ela liga com os astecas, porque essa região do planeta aflorou quando o Hernán Cortés chegou no México, ele se deparou com uma cidade de mais de 1 milhão de pessoas. Ele foi recebido como chefe de Estado, estenderam o tapete vermelho para ele. Então, existia uma civilização que era muito conectada. Nos Andes, a gente vai ali e percebe muito de uma cultura amazônica. Então, esse conhecimento, que é essa sabedoria ancestral acumulada, que hoje a ciência, a partir do momento que identificaram ali o DNA, fizeram aquele desenho helicoidal, aí perceberam, e aí alguns antropólogos recentes, o Jeremiah Nardi, ele fala que aí começou-se a perceber uma ligação com uma cultura que tem mais de 1000 anos e que já tinha esses conhecimentos de DNA e de um monte de outras coisas que a gente ainda não tem esse conhecimento hoje. Então, essa sabedoria herdada, acumulada, que é uma raiz brasileira, que ela está preservada. As pessoas têm uma noção de que isso já se perdeu, ou que os índios são menores. É só a gente ver que esse acúmulo dessa sabedoria deu a formação a uma pessoa como Ailton Krenak, como Davi Yanomami, como o Cacaverá, como o Daniel Munduruku e muitas outras hoje indígenas que estão, Márcia Cambeba, estudantes de medicina que estão se formando e buscando toda uma autoafirmação desse saber. Então, é muito saudável que agora, né, essa live está começando e eu faço realmente um pedido de muito coração para que tenha muita longa vida, porque esses que estão chegando e que sabem valorizar esse conhecimento que são fundamentais para um momento como esse. Porque se a gente for... eu não quero cair no mais do mesmo aqui, mas não dá para deixar de falar. A gente ontem e hoje, aqui no Tapajós, nós tivemos a morte de 2 grandes lideranças dos Mundurucus com coronavírus. Lá na aldeia Munduruku, lá em cima, lá no Alto Tapajós. Já foram 6 lideranças que faleceram de coronavírus. O que significa isso? Que os garimpeiros que estão lá, essa boiada que foi aberta, essa infraleis, que eu não sei nem o que é isso, de baciada que se abriu, entrou com tudo nos garimpos e aí está causando a morte de saber de bibliotecas que nunca mais vamos ter, que é o líder indígena que morreu hoje e o que morreu ontem lá dos Mundurucus. Então, essas vozes que chegam, porque assim como tem esse modelo de destruição chegando, a gente tem, e aí é extremamente saudável, que essas associações como a ASHA e muitas outras, a gente viu essa semana a live que teve os artistas pelo Amazonas, Morgan Freeman, Jane Fonda, Sting, uma organização impressionante, Sebastião Salgado, em prol de um motivo que mobiliza o mundo. Qual é esse motivo? A Amazônia. E por quê? Porque hoje já se entende de uma forma muito clara qual é o papel desse órgão, desse bioma, desse ecossistema para a vida e para a saúde do planeta.